E eu até brinco que é como se tivesse a sua mãe te empurrando de um lado e não tem ninguém do outro. Aí você fica rodando. A vida não acontece. Você roda, roda, roda. E quando o filho perde o pai quando criança? Muita gente tem essa visão da morte como algo... Primeiro, como se terminasse, né? Como se fosse, acabou. E como que é que você vê isso em relação e quando o filho perde o pai, né? Igual ela comentou. A gente tem que começar a entender algumas coisas importantes, né? Por exemplo, as pessoas tendem a achar que o contrário de morrer é viver. E isso é uma mentira sem tamanho. O contrário de morrer é nascer. Entre o nascer e o morrer tem uma vida. E essa vida, ela tem que ser feita para valer a pena. Quando uma criança ela perde um pai na infância, e aí a gente volta para aquele assunto, né, que metade dele é também papai, e que a mamãe dele também escolheu um papai para ele, que em um momento de amor aquilo explodiu, ainda que tenha sido um momento curto, né? Quando o papai dele morre, o papai dele morreu no físico, mas dentro dele os recursos ainda estão lá. Ele vai reconhecer muitas coisas ao longo da vida que não são da mamãe dele e, portanto, são do papai dele. Então ele vai ver o pai dele vivo através dele também. Mas assim, eu acho que na visão da mãe, que eu imagino que essa seja a pergunta dela, eu não vi direitinho, seja como também deixar o pai vivo dentro do dia a dia da criança, né? Eu já vi vários exemplos disso, vários exemplos práticos de como a gente faz isso acontecer, mas manter o pai presente, coisas do tipo assim, eu acho que o seu pai falaria isso, isso e isso nessa situação. Quando a criança ela passa por um determinado fato que é um pouco mais inusitado, eu acho que seu pai faria tal coisa nessa condição. Né? O Décimo, o professor, ele tem um exemplo que é muito bom, assim, eu não tenho exemplo melhor do que esse para dar. Uma mãe, ela tinha um filho que também perdeu o papai na infância, e aí quando esse menino fez lá para os 14, 15 anos dele, ela comprou aquele walk machine, né, aquele patinete motorizado, e falou assim pro menino, olha, eu não daria esse presente para você de forma alguma, é um negócio que eu abomino, mas eu tenho certeza que se seu pai estivesse aqui, ele ia dar esse negócio para você, ia passar por cima de mim, ele ia dar isso aqui de presente de todo o coração. Então esse aqui é um presente do seu pai para você, então você cuida bem, que é um outro recurso que seu pai tá te dando. E aí, conforme você vai fazendo esse tipo, né, de atitude, você coloca ele na narrativa, você coloca ele nas histórias pessoais, você identifica a criança com o pai, ele vai ficando cada vez mais presente. A presença, ela não é necessariamente só o físico, só você tá enxergando a criança lá, mas é muito de entender que a criança também é uma extensão. Então, como que eu mantenho essa extensão viva? Como que eu mantenho isso conectado de uma maneira boa? E isso é extremamente fantástico e perigoso quando a mãe, às vezes por algum motivo, terminou o relacionamento, ela não tem uma boa relação com o pai, mas ela começa a falar mal do pai. Ela começa a criar uma relação de excluir o pai da relação. E explica pra gente como que isso acaba com a criança, com a própria energia masculina dele vai embora, né? Porque ela tirou além da exclusão. Então é muito problema misturado numa pequena atitude dessa. Isso aí uma galera me procura que tá, assim, perdida na vida, não sabe o que faz, se sente consciência pesada de trocar de carreira, não sabe o que tá acontecendo. Isso aqui a gente costuma chamar de... Esqueci o nome, daqui a pouquinho eu vou lembrar. Mas é quando você tem que tomar partido por um dos pais. Às vezes a criança, quando vê os pais brigando, ela meio que se põe na obrigação de ter que tomar partido por um dos dois. E esse negócio acaba com a criança. Escolher, né? Porque no fim das contas, vamos lá, voltar pro interno. 50% é papai, 50% é mamãe, você tem os dois lados seu brigando. Isso eu vejo assim, pais que me procuram porque falam que as crianças estão perdidas. E crianças mais velhas, né, de 30, 40, 50 anos, que me procuram também, falando que não sabem o que fazer. E aí, quando a gente vai ver, eles entram num dilema de lealdade, que a gente chama. Né, que ele acha que ele tem que tomar partido por um dos dois, e é como se você tivesse que partir a vida no meio e tomar partido por um dos lados. Isso não é verdade, né? Ainda que os pais, né, os dois adultos, o homem e a mulher, tiveram tido conflitos de adultos, a criança, ela não tem a ver com isso, ela não tem que se sentir culpada por isso, e ela não tem que tomar partido por isso. É um problema que os dois têm que resolver, e você vai fazer o melhor com a vida que os dois te deram. E isso já meio que responde aqui uma pergunta da Cris, Ela falou assim, e quando o pai separa da mãe e abandona o filho aos 10 anos de idade? Olha, eu sinto a raiva dela nessa pergunta. Eu sinto Cristiano, e abandona o filho com 10 anos. Cristiano, eu vou te dar um exercício para você fazer aí, tá?
Mentaliza direitinho, imagina o pai do seu filho na sua frente. E diz assim pra ele: foi o suficiente. E eu vou fazer o melhor para que meu filho seja uma boa pessoa no mundo. Para que ele também entenda que ele pode fazer algo bonito com a vida dele. E você vê como isso mexe com você. Vê se essa raiva aumenta ou se ela diminui. Mas o que você precisa entender é que às vezes, por mais que a gente não entenda, as pessoas estão fazendo sim o melhor que podem. E às vezes não está no momento dele de conseguir fazer o melhor dele para estar presente com vocês. E se a gente for parar para pensar racionalmente, será que era bom ter uma pessoa que não está no melhor da sua performance junto agora? Será que isso não deixaria seu filho com alguns problemas a mais? Alguns problemas diferentes, talvez? Mas hoje, com o recurso que você tem, olha para ele e fala: é o suficiente. Se você ama seu filho, não bota a existência do pai dele em jogo. Porque senão você está botando em xeque a existência do seu próprio filho. Exato. Isso então, se olha caso pra não ele for com respeito. Ela mesma, né? Exato. Isso se essa criança abandonada não for ela mesma. Ou todos vocês estão vendo, se teve alguma situação nessa, uma das coisas que mudou para mim foi entender que existe o pai, existe a mãe e existe o ser humano que eles foram. Quando você consegue separar isso, é muito maravilhoso, porque você entende que eles foram o que eles podiam ser. O melhor que eles podiam ser. Quando a gente coloca o melhor, você fala assim, mas o melhor, não o teu melhor. Então não compara o teu melhor, não, mas o que eles deviam. Não, eles fizeram o melhor que eles podiam fazer com a consciência que eles tinham naquele momento da ação. Não dava para fazer melhor. Não, mas podia agora com a tua cabeça nessa época da vida, sem as dificuldades que eles estavam passando, você está olhando para trás e está julgando. Aí é uma outra questão. Agora, naquele momento, eles fizeram o melhor. Ah, mas meu pai me batia. Viu? Essa sou eu. Ela tá falando dela mesmo. Eu senti a raiva dela quando ela perguntou. E entender que o seu pai fez o melhor que ele pôde e não é um problema seu. Você tomando ele, você já vai ter a força. Só que você julga o ser humano que ele foi. E quando você julga o ser humano que ele foi, você perde a força dele em você. Você nega a força dele. A força tá aí, mas você nega essa força. E eu até brinco que é como se tivesse a sua mãe te empurrando de um lado e não tem ninguém do outro. Aí você fica rodando. A vida não acontece. Você roda e você tem problema com o relacionamento e por ter sido abandonada, você criou uma energia masculina absurda, que talvez nem seja sua, comenta aí se eu estiver errado, e que agora você ou encontra homens bananas ou homens que brigam com você e que te abandonam também, para comprovar a tua crença de que os homens não prestam e eles sempre vão me abandonar. É só uma crença. E eu vou te dar um exercício também, Cristiano. Agora, nessa posição de criança, olha pro seu pai e fala pra ele: obrigado por ter escolhido uma mamãe tão boa pra mim. De você, só a vida me basta. Eu vou fazer algo bonito com ela também. E olha pra sua mãe também e fala assim: me perdoa, mamãe, se eu não reconheci tudo que você foi pra mim por esperar um papai melhor. Porque à medida que a gente critica um dos pais também, a gente invalida o esforço do outro. E isso também é perigoso pra caramba. Então olha com muito respeito para essas duas pessoas que te deram a vida. E de novo, não invalide a sua vida por uma crítica que vem do seu contexto. Indomado.